As relações internacionais não existe um governo internacional, um direito internacional que todos os países obedeçam. É diferente da relação entre o Estado e a sociedade civil dentro de um país, né? O cidadão obedece à lei, existe uma Constituição que todo mundo obedece e essa Constituição estabelece a relação entre o Estado e a sociedade civil. Mas e fora do Estado, naquele ambiente que são as relações internacionais? O que, que existe ali? Não existe governo, não existe polícia, não existe lei, não existe nada. A licenciatura como carreira, como profissão, não tem seduzido muito o público jovem há Uhum. bastante tempo, né? Enfim. E já relações internacionais tem tido um poder de sedução maior, né? É um curso que tem tido bastante procura, especialmente por um estudante que tem interesse em aprender um outro idioma, que tem disponibilidade para ir ao exterior, para não continuar morando na sua cidade de origem, para ter a flexibilidade de pensar que a vida pode ser em outro lugar, né? E por que essa guerra que não acaba nunca? O Estado de Israel não tem interesse nenhum na criação do Estado da Palestina naquele território. Esse é um debate que a comunidade internacional faz desde o momento em que o Estado de Israel foi criado, em 1948. Há uma corrida tecnológica para potencializar o material bélico. Então, o que, que fazem os demais estados? Investem também. No mundo em que vale a estratégia, qual é a estratégia de quem não tem armas, que é o caso do Brasil, né? O Brasil não tem material Não. bélico. Então, qual é a estratégia brasileira? Vamos dialogar, vamos fazer trabalhos em grupo. Mas de ninguém ouve. Aí, se ninguém brigar, o que, que vale é o diálogo. E no diálogo eu sou bom. Se a gente olhar o documento de defesa do Brasil, né, o Brasil tem o seu livro branco de defesa nacional, que é elaborado, entre outros ministérios, pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, para quem não sabe, é o que cuida de todas as forças armadas e material bélico e cria a política nacional de defesa do território brasileiro. Se a gente ler o documento da Estratégia Nacional de Defesa, E é aberto ao público, dá para é, ler? dá para ler, qualquer um pode agora fazer uma Pesquisar no varredura. Google. Pô, livro branco de defesa nacional Brasil, ele está disponível e é obrigatoriamente disponível o livro branco de defesa de qualquer país do mundo. No podcast de hoje, vamos conversar com Matheus Dalmas. Matheus, que é coordenador do curso de História e também Relações Internacionais da Univates, e vamos falar de um tema que tem chamado a atenção do mundo. Hoje é o que está acontecendo na Flórida, né? Mas também do que acontece nas guerras no Líbano. Entrevistamos semana passada aqui uma jornalista, fotógrafa, e que fala que as fotos que vêm, né, do que acontece no Líbano, em Israel, chocam o mundo todo. E o Matheus vai poder nos explicar um pouco melhor do que está acontecendo lá. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no meu podcast, Matheus. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu. São temáticas que aparecem bastante no noticiário internacional e nem sempre a gente tem tempo de falar bastante sobre isso, né? Então, aqui é uma ótima oportunidade. Bom, como o programa diz, ó, eu, podcast que não sou eu, é tu. Uhum. Quem é o Matheus? Da onde veio o Matheus? Quem é esse cara que dá aula e coordena curso aqui na Univates? Bom, eu tenho uma formação ligada ao curso de História. Minha graduação é em História pela PUC, em Porto Alegre. E fiz o meu mestrado em Relações Internacionais na PUC e o meu doutorado também em Política e Relações Internacionais na PUC. Então, eu digo que eu sou um filho da PUC, né? Porque eu fiz toda a minha formação por lá, Como tantos outros. como tantos outros. E eu vim para a Univates naquelas de seleção de docentes, então eu fui selecionado para ser professor aqui há 23 anos, né? São 23 anos dando aula no curso de graduação de História e Começou com depois 12. eu fui adotado pela Univates quando eu nasci, né? Então É, eu tenho exatamente 23 anos. eu imagino. E então eu trabalhei por muito tempo no curso de graduação de História, depois nós criamos o curso de Relações Internacionais. Então esses são os dois cursos que eu atuo bastante na Univates. Bom, e saber, antes de contarmos toda essa história, como é que está o curso? Muita procura para ser, né, professor, talvez de História, Relações Internacionais, como é que estão estes cursos na Univates? O curso de História tem uma procura menor porque a licenciatura como carreira, como profissão, não tem seduzido muito o público jovem há Uhum. bastante tempo, né? E aí o curso de Não História, só de História, né, inclusive. as licenciaturas, de um modo geral, É. têm esbarrado com a perspectiva de um mercado de trabalho não muito atraente para o estudante do ensino médio, enfim. E já Relações Internacionais tem tido um poder de sedução maior, né? É um curso que tem tido bastante procura, especialmente por um estudante que tem interesse em aprender um outro idioma, que tem disponibilidade para ir ao exterior, para não continuar morando na sua cidade de origem, para ter
a flexibilidade de pensar que a vida pode ser em outro lugar, né? Então isso é atraente para o estudante e o que o curso de Relações Internacionais oferece em termos de mercado de trabalho é mesmo a possibilidade de trabalhar no exterior. E tem demanda? Ou seja, se forma, tem emprego garantido ou também não é fácil? É Tem, só tem, para alguns que conseguem isso? tem emprego. Hoje, eu diria que de todos os estudantes que se formam em relações internacionais, todos já estão no mercado de trabalho. Eu te diria que é muito raro um estudante se formar sem estar trabalhando. E qual é o grande mercado empregador do Uhum. internacionalista? É a empresa privada que importa e exporta e que quer um profissional que saiba internacionalizar o setor da empresa, o setor da Que instituição, cuide desse departamento. que cuide disso e que tenha desenvoltura para falar o outro idioma com os parceiros da empresa, que saiba a burocracia e que também saiba a estratégia de negociação, que conheça um pouco da história da política, da economia internacional na atual conjuntura, né? Que seja alguém que entenda daquilo que a gente chama de o internacional. Pô, que legal. Agora, indo para a nossa parte mesmo, né, que é sabermos, entendermos um pouco mais das guerras que acontecem, porque é não apenas uma, quando a gente acha que vai terminar uma, começa a outra. Vamos começar primeiro, Israel, né, e a faixa de Gaza, né, a faixa pequena, 45 quilômetros de extensão, 15, 16 de largura, e acabou mandando apenas em um dia mais de 2 mil mísseis, né, para Israel e deu essa confusão toda. Explica para nós, por favor, professor, como a que pés anda isso e por que essa guerra que não acaba nunca? Bom, o Estado de Israel não tem interesse nenhum na criação do Estado da Palestina naquele território. Esse é um debate que a comunidade internacional faz desde o momento em que o Estado de Israel foi criado, em 1948. No território palestino, foi decisão da ONU, na conjuntura do final da Segunda Guerra, criar um Estado que pudesse reunir a comunidade hebraica, que foi bastante dizimada durante a Segunda Guerra Mundial. A criação do Estado de Israel sem ter sido criado o Estado da Palestina ao mesmo tempo, trouxe um problema para a região, que foi o fato de que Israel existe, mas e a Palestina? E os palestinos? Uhum. E onde está o Estado palestino? Então, desde a década de 40 até hoje, existe na região um conflito entre aqueles que defendem a possibilidade de dois estados, a Palestina e Israel, e aqueles que querem apenas Israel e aqueles que querem apenas a Palestina. Então, o ponto de vista israelense é o de que não deve existir a Palestina, porque não há interesse nenhum por parte de Israel que a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que hoje são os territórios que abraçam os palestinos, que esses territórios ganhem o status de Estado, com possibilidade de ter poder militar, forças armadas, material bélico. Qual o interesse de Israel de ter dois estados armados praticamente dentro do seu próprio território e com capacidade de tomada de decisão sobre ações militares, né? Para Israel é inconcebível essa situação. Então Israel sempre trabalhará contra a existência do Estado palestino e não há hipótese de Israel concordar com isso. E Israel tem um grande aliado no Oriente Médio, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos enxerga em Israel um parceiro estratégico importante para fazer para fazer o uso do poder de dissuasão ou até mesmo poder militar contra os outros estados islâmicos que porventura se articulam contra os interesses estadunidenses. Então existem vários interesses norte-americanos no Oriente Médio que são defendidos por Israel também. Então Israel e Estados Unidos são uma dupla que trabalham juntos, os dois defendendo ambos interesses na região. Bom, eu quero falar dos Estados Unidos, mas antes dizer por que a Palestina estão tão de olho na Palestina, o Estado palestino que não é para ser construído, porque eles são mais agressivos, porque eles são violentos, por que não querem isso? Ou apenas é uma birra entre eles há muito tempo? Não existe nenhuma peculiaridade dos palestinos no sentido de eles serem mais violentos. Não é essa a questão. A questão para Israel é que existe uma relação muito difícil entre a comunidade judaica e a comunidade islâmica, né, por questões religiosas e também por questões territoriais, já que há uma controvérsia sobre quem deveria ser legitimamente o Estado a ocupar o território que hoje está o Estado de Israel. Historicamente, quem deveria ocupar aquele território é a Palestina, não deveria existir o Estado de Israel ali. Né? Mas Não a há... ONU não sabia o que fazer, ali, criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, e acabou fazendo isso, né? Pelo que mostra alguns livros, não sei se eu estou correto,
mas que eles tinham aquele território, agora vão fazer o quê? Vão dar para alguém, né, que tome conta dessa área aqui. E acabaram dando para Israel, formando Israel. E foi um erro, possivelmente. O erro foi não ter criado um Estado palestino também. Afinal de contas, a comunidade palestina tem o mesmo direito de ter um Estado naquele território como a comunidade israelita. Então, a ONU, naquele momento, negligenciou, abriu mão, decidiu não atender uma demanda da região que era o Estado palestino. Então, eu digo sem vacilo, a ONU cometeu um equívoco ali. Ela criou um grande problema. Que se arrasta até Que se hoje. arrasta até hoje. Então, aquela decisão não resolveu a situação. Ela criou um Estado israelense que automaticamente recebeu oposição dos demais Estados islâmicos. O Egito, por exemplo, liderou 4 coalizões de Estados, às vezes a Síria, às vezes a Jordânia, para entrar em conflito com Israel entre as décadas de 40 e 70, para deixar bem claro que a comunidade islâmica não concordava com a existência do Estado israelense ali. Tanto é que apoiou muito a faixa de Gaza, inclusive, né? E apoiou bastante. Tinham túneis lá, passavam armas, mísseis, né? Exato. Treinavam o pessoal, inclusive, né? Como é que um território tão pequeno era tão fortemente armado e treinado, né? Quem que treinava? Quem que mandava arma para lá, né? Sim, exato. Então tem todas as conexões com os outros estados islâmicos que fortalecem a faixa de Gaza e a Cisjordânia para que esses territórios possam se sustentar, né, em meio a Israel. E o que acontece é que, com o passar do tempo, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos perceberam que apoiar Israel era importante porque seria um aliado americano dentro do Oriente Médio para fazer ações contra estados islâmicos que de vez em quando se articulavam contra os interesses americanos, especialmente no que diz respeito ao petróleo. Depois que foi criado o cartel do petróleo, reunindo boa parte dos estados islâmicos do Oriente Médio, o preço do barril do petróleo passou a ser determinado pelas ações desse cartel. Então, muitas vezes, os Estados Unidos precisou fazer intervenções, ou decidiu fazer intervenções para dissuadir os Estados Islâmicos de interferirem no regime do petróleo. E essas ações americanas no Oriente Médio sempre tiveram Israel como suporte, como a base a partir da qual são feitas algumas ações. E, em contrapartida, os Estados Unidos defendem o interesse israelense de existir, de ter soberania, de não permitir a criação do Estado palestino. E aí, por que Israel não quer o Estado palestino? Porque é criar mais um Estado islâmico fortemente antagônico a Israel, fortemente antipático a Israel, no próprio quintal de Israel. Então, do ponto de vista israelense, não há interesse. É como a gente falar do que aconteceu com a Rússia e a Ucrânia, né? Onde os Estados Unidos iria montar uma base e diz, não, ou a OTAN, né? Aqui ninguém monta porque está na porta de casa. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, exatamente. Para a Rússia não é nada interessante a Ucrânia entrar na OTAN, porque são possibilidades de armamentos colocados na frente de casa, vamos dizer assim. Sim. E para Israel o pensamento é o mesmo. Se faixa de Gaza e Cisjordânia se transformam no Estado palestino, por exemplo, Com acesso ao mar, inclusive. com acesso ao mar, então como fica a segurança de Israel? Como fica a questão da defesa, né? Qual a possibilidade desse Estado palestino um dia se articular com algum outro Estado islâmico e promover uma ação contra Israel? Essa é a preocupação israelense. Eu vi algumas pessoas dizendo o seguinte, ó, os Estados Unidos não devem se meter, não devem se envolver lá porque não tem nada a ver com eles. Ou dizendo, não, os Estados Unidos têm que se envolver porque é a potência mundial e precisa ir lá para gerir conflitos, para resolver, senão vai dar a Terceira Guerra Mundial e todo mundo tá com um grande problema na mão. Ou não, os Estados Unidos está lá porque ele tem interesse econômico. Qual que é a tua visão? Por que os Estados Unidos se envolve tanto? Porque ele tem interesse político, econômico, ele tem interesse militar, ele tem interesse ambiental, ele tem interesse energético. Então, os Estados Unidos nem tem que tomar uma decisão se ele tem que estar lá ou não. Ele já está. Ele ajudou a fundar Israel? Ele naturalmente está interessado. Ele é a superpotência mundial. Os Estados Unidos é a única superpotência hoje no mundo. Mas e a China, a Rússia? São candidatos à superpotência sem os mesmos pré-requisitos que os Estados Unidos já têm. Qual? O que é necessário para ser uma superpotência? É necessário ter pelo menos 3 coisas, né? Você tem que ter material bélico de altíssima qualidade. Que eles têm? Eles têm. Tem que ter uma economia desenvolvida e que seja central. O dólar deles. O regime do dólar.
E é necessário ter aliados globalmente falando, capacidade de fazer aliados. Aliados se faz ou porque existem países que dependem da economia, da potência, então, naturalmente, por relações econômicas, existe uma periferia aliada do centro. Aliado se faz por questões militares, por estratégias de defesa, né? Uma quantidade de estados que não tem material bélico suficiente para providenciar o seu sistema de segurança, então a potência providencia um sistema de Eu não segurança. tenho, mas meu amigo tem. Meu amigo é poderoso. E os aliados também se faz por questões de afinidade de valores, né? Pelo fato da sociedade civil de vários países se identificarem com os valores da sociedade civil da grande potência, Pensarem iguais. pensarem iguais, terem mais ou menos os mesmos, a mesma, os mesmos princípios, valores, a mesma cultura, vamos dizer assim, né? Uma Uhum. cultura que tem os mesmos conceitos. Então, os Estados Unidos hoje é o país que, pelos valores que defende, pelo poder militar que tem, pelo poder econômico que tem, consegue fazer aliados em todos os continentes. E aí nós temos três candidatos à superpotência, né, que gostariam de ser como os Estados Unidos Mas não são. mas não são. São candidatos porque eles têm dois desses três pré-requisitos e sempre está faltando um requisito para cada um deles. Então, assim, União Europeia, né? A União Europeia também representa o Ocidente, tem os valores, Tem o uh, euro. tem o euro. Então, do ponto de vista de capacidade de fazer aliados, a União Europeia tem muito, né? Já são 27 aliados ali e os valores defendidos pela Europa, pelo Ocidente, estão presentes em outros continentes também. Então, a União Europeia tem capacidade de diálogo e poder de atração de aliados. A União Europeia também reúne um material bélico significativo, se a gente pensar que a França e a Alemanha são as principais lideranças da União Europeia, são países que compõem a OTAN, por exemplo, então o recurso militar está presente nos países que integram a União Europeia. Mas a União Europeia vai mal economicamente, né? Do ponto de vista econômico, é um bloco que tem sérios problemas, especialmente depois da crise financeira de 2008, que fez com que o sistema financeiro na Europa quebrasse, fez com que em alguns países o nível de desemprego e de PIB negativo ficasse muito grande. Isso despertou dentro da Europa um sentimento nacionalista e protecionista na economia e até mesmo um pensamento eurocético, né, de achar que a União Europeia não resolveria os problemas e que um país autônomo, independente, mais nacionalista, mais egoísta até na tomada de decisão, resolveria. O Brexit, né, o fato da Inglaterra ter se retirado da União Europeia também serviu de referência para outros estados pensarem parecido. Ou pelo menos repensarem a sua posição junto à União Europeia. Exatamente. E aí a União Europeia ainda enfrentou o desafio de como lidar com uma onda migratória que a Primavera Árabe gerou. E isso foi a partir de 2011. Então, houve uma crise financeira em 2008, houve uma onda migratória muito grande pelo mar Pessoas Mediterrâneo. vindo de tudo que é lugar, da Albânia, né, de vários outros Pessoas que vinham países, morar na Europa, né? especialmente da Guerra Civil da Síria, naqueles países em que houve abalos de governos, né, no Egito, né, na Líbia, na Síria, né, a chamada Primavera Árabe, que balançou vários governos. Isso causou instabilidade política nesses países e muitas pessoas decidiram migrar para outro lugar, né? Então foram pelo mar Mediterrâneo entrando na Europa. E como a União Europeia lidou com a onda migratória? As sociedades civis europeias foram muito refratárias à chegada do imigrante. Então, despertou um sentimento xenofóbico dentro da União Europeia. Então, junta xenofobia com nacionalismo, com protecionismo econômico, com euroceticismo, é tudo aquilo que a União Europeia não defende. A União Europeia defende a integração, a livre circulação de pessoas, defende o multilateralismo, a cooperação, o livre comércio. E o que a crise financeira de 2008 e a onda migratória a partir de 2011 provocou na Europa foi exatamente o contrário. Foi o protecionismo, o nacionalismo, a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, a não circulação. Então, a União Europeia é candidata à superpotência, mas ela tem muitos problemas internos para resolver e que impactam na economia, e é a razão pela qual a União Europeia não consegue dar o salto para o status de superpotência. A Rússia, né? A Rússia também é candidata à superpotência, ela gostaria de voltar a ser uma superpotência, como ela foi nos O tempos da União Putin deve Soviética. sonhar com isso, né? Ele todo dia deita, você vai amanhecer sendo uma superpotência. Hoje nós vamos fazer um plano para ser superpotência, É, é o que né? ele deve falar todo dia quando acorda.
A União Soviética foi uma superpotência, Uhum. ela tinha os 3 pré-requisitos, mas ela teve problemas econômicos e é a razão pela qual deixou de existir, né? A fragmentação da União Soviética tem muito a ver com problemas econômicos que o governo Mikhail Gorbachev não conseguiu resolver, enfim, né? Houve a fragmentação na década de 80 e início dos anos 90. Então, desde a década de 90, a Rússia tem problemas econômicos. Ela tem um PIB baixo, ela tem uma defasagem tecnológica, ela tem uma superpopulação no sul do país, o que obriga o Estado a gastar muito do orçamento com infraestrutura para atender essa população. Ela tem um norte muito desabitado que não gera arrecadação, né? Esse norte muito gélido, que a gente costuma chamar genericamente de a Sibéria, né? Da Uhum. região russa, é uma região que economicamente não gera arrecadação e é um território vasto para ser monitorado. Então, gera gasto e não gera arrecadação. E ela enfraqueceu, a impressão minha, enfraqueceu desde que entrou na guerra com a Ucrânia, né? Ou não? Porque parece Sim. que a Ucrânia tem avançado mais do que a própria Rússia, né? A guerra na Ucrânia representou um gasto que a Rússia já não tinha condições de fazer e agora tem despendido muito mais orçamento para material bélico do que antes e deixa de atender demandas de infraestrutura. Então, do ponto de vista econômico, a guerra se estendendo a longo prazo pode gerar para a Rússia perdas de negócios e perdas de relações com aquilo que a gente pode dizer que é o comércio exterior da Rússia. E desde que começou a guerra na Ucrânia, despertou no Ocidente uma espécie de russofobia, né? Isso aí. Aquele argumento de que a Rússia foi a agressora, ela foi a culpada pela guerra, e então ela recebeu antipatia. Várias empresas, por livre e espontânea vontade, resolveram encerrar Atividades lá. atividades lá, Houve uma migração absurda, pessoas saindo pessoas da Rússia. saindo. E automaticamente a China foi substituindo os negócios que a Rússia tinha com o Ocidente e trazendo a economia russa para um eixo mais oriental, buscando a Rússia como uma parceria econômica e permitindo a China penetrar no mercado do leste europeu como nunca tinha penetrado antes. Então é como se a economia russa pudesse ter alguma sustentação a partir do apoio chinês, mas o apoio chinês faz com que a economia chinesa tenha um crescimento, que o mercado externo chinês se amplie E a e, Rússia fica dependente da China. e a Rússia se torne uma coadjuvante da China nessa relação. E a China? Não pode ser uma superpotência? A China também tem um problema, né? Se o problema da Rússia é o problema econômico, qual é o problema da China? A China não tem amigos, né? Dito de outro modo. Ela tem recursos econômicos, inclusive ela tem uma rede de financiamento através de bancos chineses que hoje pode competir com o dólar como uma moeda de resgate de economias em apuros. Até o início desse século, a gente não imaginava uma outra moeda sendo utilizada para recuperar economias mundo afora que não fosse o dólar, né? O sistema do dólar é o grande sistema recuperador de economias, via FMI, via Banco Mundial. Hoje existe um outro sistema financeiro que é derivado da China, através dos seus bancos, que serve de opção, de alternativa para países que precisam de empréstimo. Então, existe uma novidade nas relações internacionais hoje em dia, né? Qual é? O dólar não é a única opção para recuperar economias. Os Estados Unidos não é o único parceiro possível para desenvolver a economia de um país em desenvolvimento. O Sul global, que tanto deseja crescer economicamente, tem Entre na eles o China, Brasil? entre eles o Brasil, tem na China uma possibilidade, é uma opção de parceria. Esta opção chinesa é tão forte a tal ponto da gente dizer que ela compete com o dólar e pode superar o dólar em termos de financiamento? Eu diria, não, né? Também não vamos exagerar, né? Não é para tanto. Não é para tanto. A ponto de dizer que o dólar hoje é preterido pela moeda chinesa, a gente estaria exagerando. Mas a novidade é, existe outra opção, existe outra E alternativa. forte. E é forte. E se essa outra alternativa vir a se tornar cada vez mais forte, nós podemos estar vivendo agora, aqui na década de 2020, uma transição de característica do sistema internacional, uma transição sistêmica. A era em que o dólar deixa de ser hegemônico como a moeda principal de financiamento internacional. A China está no Brasil, né? A China está na eletrificação, né? Aqui no sul, em todo o Brasil, está no transporte, a China está nas rodovias, a China está na internet, ou seja, ela está muito forte com empresas chinesas atuando diretamente no Brasil, né?
Ela está e o Brasil tem interesse em afinar negócios com a China, tanto que o Brasil é um dos principais idealizadores e incentivadores do BRICS, né? Que BRICS. o BRICS não chega a ser um bloco econômico, ele é muito mais uma rede de negócios. Com E a que Rússia, China, Rússia, China, África do África do Sul, Sul. e agora houve a entrada de mais 10 países. Os 5 integrantes tiveram a possibilidade de indicar alguns. Então, na América Latina entrou a Argentina, por exemplo, né? E esses 10 novos integrantes vão começar a fazer parte dessa rede de negócios do BRICS. O BRICS também criou um banco, porque a ideia do BRICS é que possa haver financiamento para os países do sul global. O que o Brasil quer com o BRICS, né? O Brasil imagina que ele possa ser uma liderança dentro do BRICS e se tornar uma espécie de líder hemisférico, um líder do sul global, no sentido de captar recursos, de fomentar negócios, de fazer com que haja um desenvolvimento econômico maior do sul global e dialogando com mais desenvoltura com o hemisfério norte. Então, a ideia do Brasil é essa, que o sul global possa fazer muitos negócios entre si, no chamado eixo sul-sul, e que também possa fazer muitos negócios com o hemisfério norte. E o Brasil quer ser o porta-voz desse grupo. E é por isso que o Brasil tem falado muito quando acontece um conflito internacional, como o da Ucrânia, como o da faixa de Gaza, o Brasil Tem vai falado, lá. mas às vezes é melhor ficar quieto, né? Mas o Brasil preferiu falar porque, né, o pensamento do Brasil foi esse: se eu ficar quieto, eu não me credencio a ser uma liderança hemisférica, e a minha opinião não é válida de nada. Se eu me colocar ao lado do pensamento ocidental, por exemplo, considerar a Rússia agressora e que o Hamas deve ser dizimado, por exemplo, Uhum. eu apenas estarei fazendo coro ao que diz os Estados Unidos e ao que diz a Ucrânia, então eu estarei tomando parte. Se eu defender a causa russa ou a causa do Hamas ou do Irã, eu também estarei tomando parte do outro lado. Então, qual é a postura brasileira, né? O Brasil tenta adotar uma postura que não é alinhada nem a um lado nem ao outro, que é a de dizer vamos valorizar os fóruns multilaterais, vamos criticar negativamente as decisões unilaterais para a entrada na guerra, vamos condenar o conflito, vamos defender um cessar-fogo em nome da cooperação, do negócio, Do diálogo. do diálogo e das relações comerciais e econômicas entre o norte e o sul, que é o que o Brasil quer. Então a fala do Brasil sempre é essa, não interessa quem começou, o que interessa é um cessar-fogo mediado por um grupo, um G20 da paz, como o Brasil fala, um grupo que possa mediar a paz, que o cessar-fogo aconteça agora, que o diálogo se estabeleça. E uma vez estabelecido o diálogo, o recurso gasto com material bélico possa ser gasto em outras coisas, como o quê? Investimento no sul global, parcerias econômicas com os países em desenvolvimento, projetos de preservação ambiental. Então, a fala brasileira é muito essa. Para que gastar dinheiro com guerra se a gente poderia estar fazendo negócio entre nós e todo mundo poderia estar crescendo economicamente? Mas é quase que impossível, né? Eu falo que desde que da guerra da a Rússia, né, com a Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí tinha muito armamento, e aí começou a se comprar arma em todo mundo, né? Nunca se deu tanta arma como logo depois dessa entrada, porque os países pensaram o seguinte, ó, vamos viver a paz, não vamos andar armado, meu vizinho não anda armado, mas o meu vizinho anda armado, país, né? Anda armado, vou ter que me armar também. E Exato. aí houve uma guerra, né, para comprar armamento e se tornar pelo menos eficaz na sua defesa. Não, perfeito, perfeito. É exatamente isso. A gente pode caracterizar a corrida armamentista de vários modos, e um dos modos é caracterizá-la como uma espécie de realismo ofensivo, né? Isso aí. Como assim? Os estados percebem que os vizinhos estão se armando, que as grandes potências estão gastando fortunas com material bélico, que há uma nova tecnologia, que é a inteligência artificial colocada a serviço das Forças Armadas. Então, há uma corrida tecnológica para potencializar o material bélico. Então, o que fazem os demais estados? Investem também com aquilo que podem. Vai que ele me ataca. Vai que ele me ataca. O que aconteceu com o Brasil com a Venezuela, né? A Venezuela começou a se armar na fronteira, daí os brasileiros diziam, né? O Brasil não tem arma, o Brasil não tem armamento suficiente, teria que comprar mais, né? Tu via o pessoal aí falando a respeito disso. Ou seja, com medo, né? Com medo. Apesar do tamanho do Brasil, né? Exatamente. Então, o cenário internacional é de insegurança, porque existe por parte das grandes potências, principalmente, uma preferência pela solução bélica e pelo investimento em material bélico. Então, o que faz o resto do mundo? Opa. A mesma coisa.
E além de haver um investimento em material bélico, existe um interesse ofensivo por parte das grandes potências. Elas não estão apenas na retórica de que vou atacar, elas estão atacando. A Rússia botou o próprio exército lá. Além de contratar mercenários, é o próprio efetivo russo. Israel não pensou duas vezes no contra-ataque, contra-atacou. Quando os Estados Unidos teve que resolver questões no Afeganistão ou no Iraque, foi lá e invadiu. Então, a gente vive um início de século, né, o século XXI, marcado pelo interesse das grandes potências em atacar, em ser ofensivo, em usar o material bélico. Passamos anos falando de paz e de uma hora para outra mudou o cenário. Mudou o cenário. Então, o Brasil é um país que vem com o discurso de calma, né? Vamos cooperar. Naquela ideia, gente que coopera, cresce. É o que o Brasil está dizendo. É o slogan do Sicredi, nossa. É o slogan do Sicredi. A gente que coopera, cresce, gente. Vamos cooperar, vamos fazer negócio, vamos crescer. Mas as grandes potências não querem ouvir isso. Né? Elas ouvem o Brasil dizendo isso e dizem, cala tua boca. Quem tu pensa que tu é para dizer que eu não posso atacar a Rússia? Não, quando o Brasil diz para o Zelensky, por que você não negocia? Você está sendo bombardeado, seu território está sendo destruído. A fala do Zelensky, tu está defendendo a Rússia. O Brasil, não, eu não estou defendendo a Rússia é agressora. Por que a gente não para? Por que a gente não dialoga? Não, a gente tem o direito de se defender, nós temos armas e nós vamos atacar. Então, o discurso é esse, e os discursos pacifistas não encontram vez. E dentro da Europa, né, a União Europeia, nas estratégias de ser mais autônoma e independente em relação aos Estados Unidos, a União Europeia tem no Emmanuel Macron uma liderança significativa, e o Macron discorda um pouco desse uso do material bélico e da opção belicista americana para resolver vários problemas, e o Macron simpatiza com a ideia do diálogo e da valorização dos fóruns multilaterais. Ele tem simpatia por isso, a França tem. Tanto que é o país da Europa com quem o Brasil consegue dialogar sobre isso. Né? Quando o Lula fala sobre cessar-fogo e é bombardeado por aqueles que não querem o cessar-fogo, o Macron é o que tem a fala de, não, mas quem sabe a União Europeia poderia mediar um diálogo. Né? Só que o Emmanuel Macron não fala tanto a respeito disso, porque o público interno da França também está bastante afim. E tem muito conflito interno também a França, né? Tu vê com frequência, eles vão para a rua muito frequente. Né? Existe uma extrema-direita na França que quer a opção belicista, uma extrema-direita que é nacionalista, que é eurocética, que é xenofóbica. Então a fala do Macron, se for radicalmente favorável ao diálogo, à democracia, ao multilateralismo, à paz, ao cessar-fogo, acaba colocando lenha na fogueira para que a oposição dentro da França detone o Macron. Então ele também tem que ter uma fala calibrada em relação a isso. Professor, falou que três, né, potências mundiais. Estados Unidos, que é uma potência, e outras três que querem ser, mas não são. A União Europeia quer ser, mas não é, porque não tem... A economia vai mal. A economia vai mal por causa da economia. A Rússia, economia, tem material bélico, não tem amigos e não tem economia. A Rússia não está bem economicamente. Ela tem o material bélico, dos tempos da Guerra Fria sobrou muita coisa. Aí, né? Não devolveu tudo, né? Não devolveu tudo. Em 87 era para devolver, 94 também, não devolveu. Não devolveu. Ela é uma potência bélica e ela tem relativamente capacidade de fazer aliados. A guerra na Ucrânia queimou muito o filme da Rússia no Ocidente, então parece que a capacidade de fazer aliados da Rússia ficou um pouco abalada. E quem eram aliados deles morreram envenenados, né? E aí que tipo de nação que eu tô me metendo, né? Exato. E outra coisa... Se eu quebrar o contrato, eu não acordo mais, né? E os principais aliados da Rússia no Oriente Médio, a Rússia não pode ajudar. Então, por exemplo, o Irã. O Irã está na mira de Israel. O que a Rússia pode fazer para auxiliar o Irã nesse momento? Nada. Ele já tem a guerra dele. Nada. Israel sabe disso e é por isso que bate no Irã, fala mal do Irã, aponta o dedo para a cara do Irã. O Irã não tem o que fazer. Mas o Irã diz que vai revidar, né? Vai, porque se não disser, desmoraliza para o público interno. Né? Tem que dizer. Tem que dizer. O que resta para o Irã? Né? O Israel vai na cara do Irã e fala um monte de coisa apontando o dedo. O Irã olha para trás, toda a comunidade iraniana está ali. Tá aí, tu não vai falar nada? Eu vou falar. Vou falar, mas não tem poder. Vou mandar umas bombinhas, eles vão explodir. Aquela coisa, eu vou mandar mísseis, eles vão interceptar, mas eu tenho que mandar um míssil. Eu tenho que mandar, porque se eu não mandar, eu vou perder total legitimidade.
Se tivesse uma Rússia livre, desimpedida, dizendo, abraçando ao Irã e dizendo, ó, se atacar, a Rússia vai entrar no conflito. Bom, aí é outra história, né? Porque aí Israel já poderia pensar duas vezes. Bom, se a Rússia entrar, eu vou ter que chamar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter interesse de entrar num conflito direto com a Rússia? Acho que não. Então, não vai dar em nada, vão ficar só na retórica. Aham. Então, a ausência da Rússia deixa o Irã frágil. O Irã frágil permite a Israel fazer o que bem entender no Oriente Médio. A ONU desmoralizada permite Israel fazer o que bem entender no Oriente Médio. O Partido Democrata e o Republicano, ambos, considerando que tem que apoiar o contra-ataque israelense, deixa Israel à vontade para fazer o que quer no Oriente Médio. Eu digo que faço, mas não faço. É, E a China? Por que que a China não é uma potência mundial, já que tem dinheiro, né? Tem aliados ou não não, tem não, aliados? tem dinheiro, né? Tem o sistema financeiro, é um grande parceiro comercial do mundo hoje. A China tem material bélico e tem um enorme investimento em material bélico. A China construiu o terceiro porta-aviões por conta própria e com energia nuclear. A China, portanto, hoje talvez seja o país que consiga, num confronto mano a mano com os Estados Direto? Unidos, né? Talvez conseguisse empatar a tecnologia militar. Talvez, né? Há Sim. autores que vão dizer que Nem, não. nem queremos ver também, Não mas queremos é. ver, mas É. se fosse fazer um joguinho no É. computador para simular, talvez a gente conseguisse derrotar os Estados Unidos com o material bélico chinês. Então, a China tem material bélico, tem economia, mas o que que ela não tem? Ela não tem aliados, né? E por que que ela não tem aliados? Porque os valores que a China defende, a cultura chinesa é muito estranha, muito diferente para boa É um parte do peso muito mundo. fechado, né? É uma cultura que o Ocidente conhece pouco e que não tem aproximação, né? O Ocidente poderia ser definido como culturalmente capitalista, democrático e cristão. E a China se apresenta como socialista, autoritária e confuciana. Aí então se pergunta para um Ocidente. Confuciano, o que que é Confuciano? A maioria da população chinesa é da religião confucionista, a religião chamada de confucionismo. Se nós saímos agora aqui, né, fazer uma enquete nas Não. ruas, o que é confucionismo? Eu tenho certeza que a gente não ia encontrar uma resposta muito clara. Mas se não é o confucionismo, então qual é a outra religião que na China é mais cultuada? Bom, o budismo. Tá, budismo a gente já ouviu falar um pouco mais, mas também é uma É, não religião conhece, mas diferente. já ouviu falar, pelo Já menos. ouviu falar. Então, a China não é cristã, a China não é democrática, e ela é capitalista pra caramba, mas ela se apresenta como um regime socialista, que é meio estranho, essa coisa de um socialismo de mercado, é algo estranho para o Ocidente. Então, a China tem noção de que ela não desperta simpatia por parte das sociedades civis do resto do mundo. Se houvesse uma briga hoje envolvendo a China de um lado e um país ocidental do outro, seria muito fácil o Ocidente inteiro, o eleitorado de vários outros países, acreditar que o seu governo deveria ser contra a China e a favor do país ocidental que fosse. Então, vou dar um exemplo. Digamos que a China resolvesse entrar em conflito contra a Ucrânia diretamente. Bom, a antipatia que existe em relação à Rússia também seria direcionada à China. A China perderia uma série de possibilidades de negócio no mundo inteiro pela antipatia que ela despertaria num conflito qualquer. Imagina a China entrando diretamente num conflito envolvendo, por exemplo, né, tem a Venezuela e a Guiana, e a China vai lá e fica do lado da Venezuela para anexar uma parte da Guiana. Considerando que a comunidade internacional, o Ocidente, defendeu a Guiana, se a China se coloca do lado da Venezuela contra a Guiana, ela ganha uma enorme antipatia imediata por parte do Ocidente. Então a China sabe disso, que se ela se meter em qualquer entreveiro, ninguém vai ficar do lado dela. Ela tem um bom diálogo com a Rússia, ela tem um bom diálogo com o Irã, mas mesmo assim ela não faz questão de ficar do lado da Rússia e do Irã. Por isso que não é uma superpotência. Por isso que não é, porque ela não consegue ter aliados globalmente. Falta um requisito. Falta um requisito. Então, por que falta aliados para a China? A China se atém a fazer negócios, a investir em material bélico naquela corrida armamentista, caso um dia precise, então ela vai estar armada e pronta, mas ela não se mete em conflitos porque ela vai ficar sozinha. Rússia e União Europeia têm problemas econômicos para resolver e os Estados Unidos têm os três requisitos. Os Estados Unidos, então, varia entre uma postura de dialogar com parceiros e apostar no multilateralismo como uma estratégia para
manter o status de superpotência e não se desgastar muito com conflitos regionais, terceirizando a resolução dos problemas, apoiando aliados locais e não se meter muito. Essa é a política do Partido Democrata, né? Governo Obama, governo Biden. Ou os Estados Unidos se intromete diretamente e resolve com as próprias mãos os conflitos que ele acha que tem que ser resolvidos, que é a política do Partido Republicano Donald Trump. Bom, eu tenho uma dúvida interessante para te fazer, mas antes de lembrar que esse programa tem o patrocínio do Sicredi, Oral Única, estamos no prédio da Oral Única, né, um parceiro nosso, a Tendência, e planejou o que a gente está vendo aqui. A S Pneus, né, um grande parceiro, a Cadeirodes, cadeiras que está sentado, 2 podcasts, né? O da Rafinha, que nos copiou e nós. Não. O Rafinha vai, então, obrigado aí a Cadeirodes. Santa Clara Máquinas, Elite Steel, a Multialto, né? Todo o pessoal lá do Jaime, do pessoal, Massas do Vale e a Decorare, né? São grandes empresas que nos apoiam. E dizer quem está gostando, compartilhe, né? Porque é muito conhecimento. Matheus, como tu fala bem, né? Te comunica bem, é verdade, é claro, né? Então, gostou desse vídeo, compartilhe com os outros, comente, faça pergunta para ver, né? Talvez uma outra situação e outro assunto que o Matheus possa voltar para falar com a gente. Agora, Matheus, falou do Israel, estava vendo dias a gente conversou, né? Até, mas Israel ele está muito bem, porque Israel não tem petróleo, né? Mas ele treina americanos, treina pessoal né, os militares dos Estados Unidos veio para o Brasil treinar brasileiros, inclusive. Mas da onde vem a renda de Israel, já que ele não tem petróleo? Ou não tem muito petróleo? Israel é um polo tecnológico, né? Tem várias empresas que desenvolvem tecnologias que não são apenas aplicadas no ramo militar, mas tecnologias que são utilizadas nas mais diferentes áreas, né? Tecnologias da área da informação, da informática, da inteligência artificial. Então, a grande fonte de renda, né, de Israel vem disso, né, das suas empresas que exportam tecnologia e exportam um conhecimento, não apenas o material concreto ali, o equipamento, né? Também é o conhecimento para gerar aquela tecnologia. E por isso, então, Israel é um polo tecnológico e é um polo de inteligência. Isso repercute em Israel no sentido de ser um estado que desenvolve um sistema de inteligência extremamente tecnológico, engenhoso e dinâmico. É um dos países que tem os sistemas de inteligência para obter informação mais desenvolvidos no mundo. É por aí que Israel e Estados Unidos fazem vários convênios, várias parcerias de Bin troca de Laden, estudos. Israel, que descobriu e passou por Estados Unidos, onde ele estava, né? Exato, Por inteligência e via satélite, né? exato. Que Estados Unidos ainda não tinha, né? Exatamente. E além dos serviços de inteligência, Israel investe muita tecnologia em material bélico. Então, Israel é uma potência nuclear. Israel tem armamentos dos melhores do mundo. Também isso é fruto de um convênio com os Estados Unidos. Esse convênio é por causa do interesse estratégico Claro. americano, né, de ter o aliado no Oriente Médio. Além de várias empresas que exportam e importam, né? Então, o Israel tem uma conexão via comércio exterior com o mundo inteiro. Não é um polo agrícola, não é um polo energético, né? É um polo empresarial, comércio e tecnologia. Poderíamos imitar isso, né? Ah, não tem petróleo, mas como um país do Oriente Médio sem petróleo, que a grande maioria tem petróleo e ganha muito dinheiro, eles não têm e se tornaram também poderosos, né? Inteligência, investiram nisso, né? E Israel também tem um processo muito grande de ocidentalização, né? Na medida que é um regime político bastante ocidentalizado, é uma república parlamentarista, e Israel tem, pela conexão com os Estados Unidos, também uma penetração muito grande no Ocidente, como sendo o seu grande aliado, o seu grande alicerce, caso haja um conflito com o mundo islâmico. E repare que eu falo conflito com o mundo islâmico, não com o mundo árabe, porque não necessariamente o conflito é com um país árabe, né? O Irã, que é o grande inimigo israelense, o Irã toma Israel como o seu grande inimigo na região. O Irã não é um país árabe, né? Isso é importante dizer, né? É um país persa, né? Então ele não tem a mesma etnia dos demais portanto, o conflito de Israel é muito mais com o mundo islâmico, né? Que envolve os árabes, os persas, os turcos. E então a conexão com o Ocidente se dá muito em relação a isso. É como se Israel percebesse que os países islâmicos do Oriente Médio não despertam muita simpatia no Ocidente. Qualquer conflito que houver entre Israel e um país islâmico, o Ocidente vai ficar do lado de Israel.
Os times de futebol de Israel jogam a Liga Europeia. Israel, como seleção de futebol, está ligada à UEFA e disputa as eliminatórias da Copa pela UEFA, joga a Eurocopa. Então, Israel está muito dentro do mundo ocidental. Israel é como se fosse um dedo esticado do Ocidente no Oriente Médio. E todo o Oriente Médio sabe disso. E é isso que é muito perturbador para os estados islâmicos da região, porque eles pensam, poxa, Está aqui no nosso território, é um mas pertence território a outro. nosso, é uma região que historicamente pertence aos nossos povos, e, no entanto, tem um Estado que foi criado por uma organização internacional que representa interesses da superpotência, que tem conexão com o Ocidente, que interfere na política regional, impede que haja um grande líder regional. Quando houve conflito, sempre venceu. Quando houve algum atrito diplomático, a decisão sempre foi favorável a Israel. Então é como se o mundo islâmico do Oriente Médio pensasse assim, não tem como tirar Israel dali, não tem como. É um Estado forte por si só, com parceiros fortes e com simpatia da comunidade internacional. Então, o que se faz? A União Europeia, quando foi criada pós, né, guerra, era para trazer paz. Mas parece que ela tem falhado em vários aspectos, né? Na área da saúde tem falhado, na área de trazer paz, na área militar, inclusive. É minha visão como não historiador, né? Como das relações internacionais, historiador acha que eu estou equivocado? Ou é mais ou menos essa visão mesmo geral que nós temos, que parece que é um projeto que não deu certo. Bom, quem me conhece sabe que eu vou dizer que o que mais caracteriza as relações internacionais é o interesse dos estados por poder. Ponto. O dito de outro modo, nas relações internacionais não existe um governo internacional, um direito internacional que todos os países obedeçam. É diferente da relação entre o Estado e a sociedade civil dentro de um país, né? O cidadão obedece à lei, existe uma Constituição que todo mundo obedece e essa Constituição estabelece a relação entre o Estado e a sociedade civil. Mas e fora do Estado, naquele ambiente que são as relações internacionais? O que existe ali? Não existe governo, não existe polícia, não existe lei, não existe nada. Então eu costumo dizer que é como se as relações internacionais fôssemos todos nós passando a madrugada inteira no Parque dos Dique, por exemplo. Se a gente ficar da meia-noite às 6 da manhã no Parque dos Dique, com a orientação de apenas sobreviva. Às 6 da manhã você tem que sair vivo daqui de dentro e lá não haverá ninguém defendendo você, você estará sozinho, você tem que estabelecer as suas estratégias de defesa e de Tem sobrevivência. até filme assim. Exatamente. Então, as relações internacionais são algo mais ou menos parecido, é cada um por si. Então, são colocadas em prática várias estratégias para segurança, né, para os estados sobreviverem e para exercer algum tipo de poder. Ah, a criação da ONU é um interesse dos estados que venceram a Segunda Guerra Mundial de criar um conselho de segurança que pudesse colocar as grandes potências do momento sentadas numa mesa dialogando sobre conflitos internacionais. Qual é o interesse de criar um conselho de segurança? As grandes potências monitorarem umas em relação às outras e ah, impedir que houvesse uma tomada de decisão unilateral por parte de uma e de outra, de modo a transformar o mundo em algo muito conflituoso. O Conselho de Segurança nunca foi o mais importante na Guerra Fria, por exemplo, para evitar conflitos. O que mais evitou conflitos na Guerra Fria foi a estratégia dos Estados Unidos e da União Soviética de não se meterem ao mesmo tempo na mesma guerra, porque se assim o fizessem, usariam todo o seu material bélico, inclusive a bomba atômica, e o resultado era incalculável, então não valia a pena, estrategicamente não era inteligente. Então, os Estados Unidos e a União Soviética usavam muito mais o seu material bélico para dissuadir do que Uhum. para usar. Era Eu tenho. Não é, me provoca que eu possa usar. exato. Mais ou menos Então, assim. então, a Guerra Fria é como se fosse uma sala de aula. Eu vou Uhum. usar essa metáfora. Imagina uma sala de aula com um estudante de ensino fundamental, séries iniciais, aí, uma terceira série, com dois professores na sala de aula, um na frente e um atrás, mandando a turma calar a boca e prestar atenção e se aquietar. Então, Estados Unidos e União Soviética controlando os seus cantos. Até tem uma direção da escola, né, um Uhum. conselho de segurança da ONU, mas o que resolvia o problema na sala de aula eram aqueles dois professores ali, não era o conselho de segurança, nunca foi. Quando deixa de existir a União Soviética, é como se dos dois professores ficasse um só para controlar a turma. Aí o que este professor sozinho faz? Bom, ele pode fazer algumas intervenções, mas ele não tem o controle da sala inteira.
E a sala inteira sabe que agora tem um professor a menos, então dá para conseguir fazer mais coisas. Eu posso dar porrada no meu colega aqui do lado, o professor não vai ver lá na Eu frente. posso colar, ele não vai ver. Posso colar e não vai ver. Eu vou juntar minha mesa com outra, vou fazer um trabalho em grupo aqui. Eu vou anexar aquela mesa ali. Eu vou matar essa aula aqui. O que que aquele professor sozinho vai fazer? Ah, ele até pode. Se ele vier aqui, ele vai bater em mim. Mas ele vai vir. Se ele vier aqui, ele libera o lado de lá. E aí fica um... Então, o que gera muitos conflitos nos últimos 30 anos é a inexistência da União Soviética. O fato da União Soviética deixar de existir deixou o mundo mais tenso. Por que que deixou o mundo mais tenso? Porque os países investem em armamentos, não tem poder de dissuasão muito grande por parte nem da China, nem da Rússia, nem da União Europeia, só os Estados Unidos têm esse poder, e é pouco, né, para exercer. Então, os estados decidem atacar, usar o poder ofensivo, uma guerra aqui, uma ali, uma anexação de território acolá, uma destituição de governo aqui. E a novidade agora nos últimos anos é que as grandes potências também resolveram partir para o pau, né? Vamos dizer assim. Uhum. Bom, então nós temos um cenário de grande conflito, é como se fosse uma turma na sala de aula brigando, os Estados Unidos fomentando algumas brigas O também. Brasil é aquele do meio que olha para frente, estão em confusão, olha para trás, mas não quero me envolver. E aí nesse mundo em que vale a estratégia, qual é a estratégia de quem não tem armas, que é o caso do Brasil, né? O Brasil não tem material Não. bélico. Então, qual é a estratégia brasileira? Vamos dialogar, vamos fazer trabalhos em grupo. Mas de ninguém ouve. Aí, se ninguém brigar, o que vale é o diálogo. E no diálogo eu sou bom. Dialogar eu sei. Então, o que eu proponho para o mundo? O diálogo, né? Então, quando o Brasil propõe o diálogo, ele está propondo o que ele é bom de fazer, que é dialogar, que é ouvir, que é conversar. Onde é que se dialoga bem? Nas organizações internacionais destinadas a esse fim. Então, o Brasil é um país que fala bem da ONU, tem que respeitar a ONU, tem que respeitar a Assembleia Geral da ONU, tem que respeitar o G20, tem que ouvir o que as COPs sobre o clima estão dizendo. Se a gente olhar o documento de defesa do Brasil, né, o Brasil tem o seu livro branco de defesa nacional, que é elaborado entre outros ministérios, pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, para quem não sabe, é o que cuida de todas as forças armadas e material bélico e cria a política nacional de defesa do território brasileiro. Se a gente ler o documento da Estratégia Nacional de Defesa... E é aberto ao público, dá para ler? Dá para ler, qualquer um pode agora fazer pesquisar no Google. O livro branco de defesa nacional Brasil, ele está disponível e é obrigatoriamente disponível o livro branco de defesa de qualquer país do mundo, porque é um modo dos outros países lerem o que cada um entende como sendo a sua defesa e o seu entorno estratégico, né? Então, isso tudo está no documento brasileiro. E no documento brasileiro está posto ali quais são as principais estratégias da defesa brasileira. É o uso de aeronaves e material bélico na defesa? Não. As principais estratégias de defesa do Brasil é preservação ambiental e diálogo com parceiros para preservar o meio ambiente. É diálogo para monitorar o Atlântico Sul, litoral brasileiro, africano, Portugal, Antártida. Antártida, o Brasil tem todo um diálogo para fazer um monitoramento do Atlântico Sul. É um diálogo com parceiros para preservar a Amazônia. É um diálogo com parceiros para preservar as fronteiras com a América Latina. Então, o Brasil tem como sua principal estratégia de defesa o diálogo. E o diálogo em torno de temas como direitos humanos, preservação ambiental, investimento econômico, desenvolvimento social. E não tem tanto essa coisa de dinheiro para material bélico, porque o Brasil não tem orçamento para desenvolver tanto material bélico. Quer dizer, até teria o orçamento, mas se o Brasil decidisse, vou virar uma potência bélica, o Brasil tem dinheiro para fazer isso, só que vai faltar dinheiro para monte de outras coisas. E básico, né? Aí a questão é, o eleitorado brasileiro está preparado para ouvir, eu não tenho dinheiro para construir escola, nenhuma nova unidade de pronto atendimento, porque eu estou investindo em mísseis, eu estou investindo em mísseis mísseis balísticos, eu estou comprando jatos suecos, Já houve essa, né? Já se falou sobre isso e deu uma repercussão muito grande em todo o Brasil, né? O eleitorado brasileiro não está nem aí para compra de material bélico, nenhum governo sobrevive se ele disser que gastou uma fortuna para modernizar as forças armadas. Vai ficar só 4 anos. Ele vai ficar impopular, não vai atender demanda nenhuma, o Congresso vai achar que está faltando dinheiro para isso, para aquilo, aquele governo não vai existir. Professor, eu tenho muitas dúvidas ainda, vai ter que vir outra vez. Vem não. Mas é claro. Aí eu vou falar com a tua assessoria lá para te liberar para poder vir aqui no programa. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu? O professor Matheus
Dalmas, ele que é professor de História, coordenador do curso de História, coordenador de Relações Internacionais da Univates, né? Falou muito bem, deu uma aula para nós, obrigado, deve ser muito bom assistir a tua aula, né? O aluno deve ficar vibrado. Até porque praticamente não tem aula mais de História nas escolas, né? 1, 2 períodos por semana, né? Acho que é 1 período por semana, né? A escola varia entre 2 períodos, É pouco, né? é pouco. Temos que saber mais da nossa história, né? Até também para a aula de história é importante para saber minimamente conceitos de política, né? A gente acabou de vir aí de um processo eleitoral, tanto se fala a esquerda, a direita, a extrema direita, mas o que é isso, né? Da onde que... Bah, podemos falar sobre isso um outro dia. Isso seria um papo bem legal. Bem legal. Professor, obrigado, viu? Esteja sempre à disposição, nós aqui do Deu Podcast. Se tiver alguma novidade, por favor, nos contate. Perfeito, estou à disposição. Este é o professor, né, Matheus Dalmas. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, comente, né, diga o que mais eu gostaria de ouvir o professor falando. E a gente convida ele de novo, né, através do seu comentário. Este programa fica por aqui, mas na semana que vem terá outro entrevistado nessa cadeira. Sobre qual assunto? Bom, aí você acompanha aqui o Eu Podcast.